Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, vocês estejam em casa. Olha só o que eu trouxe para nós hoje, ó. Vamos navegar, vamos para lá e para cá, vamos compreender o movimento. A aula passada eu pedi para vocês pesquisarem sobre como se comportava o movimento dos barcos, né? Em relação à navegação, o que teria de física ali dentro, ok? Então, baseado nas informações que vieram para mim das aulas, né? Eu vou organizar aqui com vocês um pouquinho de explicação. E na próxima aula nós temos programado a aula ao vivo, né? Combinado? Então, quarta-feira, às 9h50, fico à disposição de vocês. Encaminho nesse protocolo junto já o convite para a aula, o agendamento da nossa aula. Tá bom? Espero todos vocês lá. Então, hoje vamos à composição dos movimentos, posição inicial, né? Conteúdo inicial da apostila de vocês é o capítulo 8, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês duas imagens que vai retratar para nós o princípio do nosso conteúdo, tá? Por que nós dizemos composição de movimentos, tá? Então, os exemplos mais simples da gente estar entendendo essa composição, essa junção, essa soma, essa subtração de movimentos é através da navegação, porque nós temos dois movimentos para entrar em conformidade, né? O movimento se é do barco em relação à água, se é em relação à margem, se é em relação à pessoa que está fora ou dentro do próprio barco. E com relação à escada rolante também é a mesma situação, tá? O que acontece quando a gente aplica um movimento, uma velocidade da pessoa subindo ou descendo a escada a favor ou ao contrário do movimento, ou seja, a favor ou ao contrário da velocidade que a escada vai empregar para nós. Vamos lá, então? Quando nós falamos de composição de movimentos, nós dizemos que ela está visível. Então, um dos fatores de nós estar trabalhando é compreender alguns tipos de movimento. E aqui uma das áreas, tá? Principalmente a parte específica, teoria desse movimento, nós vamos estar desenvolvendo a partir de agora, tá? Então, tem muita prática, mas a gente precisa também do conceito teórico. Alguns movimentos em física são complexos. Percebendo isso, Galileu Galilei passou boa parte da vida tentando estudar situações desse tipo. Então, ele observava o que acontecia com as navegações e tentava reproduzir ela em forma vamos dizer assim, de fórmulas, né? Para tentar descrever cada ação que a natureza impunha para o meio natural, né? Pelo meio natural. Então, a física ela vem e explica esses movimentos e traz consigo determinadas razões a serem observadas. Então, essas razões muitas vezes são comprovadas através de fórmulas, tá? E Galileu Galilei foi um dos físicos bem conceituado na área de movimento. Então, passou por ele desde a questão de movimento simples, a cinemática básica, né? A projeção da escalar, da cinemática escalar, da velocidade escalar, da velocidade média, da aceleração média, do movimento circular. Então, ele foi crescendo dentro desses conteúdos para nós, tá? E foi apresentando e difundindo ao mundo de forma de escritos, né, que até hoje a gente acaba estudando eles. Após muitos estudos, ele acaba concluindo um importantíssimo princípio que revolucionou a ciência da época, o denominado princípio da composição de movimentos. Então, ele começou a observar que, ao atravessar um rio, por exemplo, ou a embarcação, que na verdade a gente nem podia dizer que podia ser propriamente um barco, podia ser uma canoa, podia ser uma jangada, qualquer objeto que dispunha de movimento, ele se comportava de uma maneira a favor da correnteza ou a favor do movimento natural da água e que se comportava diferente quando ele estava contra essa projeção de movimento. Então ele passou a observar e esse princípio é muito conhecido e muito utilizado nos dias de hoje, tá?
Quando nós falamos de um barco, como está na imagem aqui para vocês, se eu parar e pensar bem nele, eu vou observar nessa imagem, aparentemente nós temos uma água calma, tá bom? Uma água tranquila. Quando ela está sem a ausência de correnteza, que é nesse caso aqui, nós só vamos observar a velocidade do barco em si. Então, a velocidade do barco se torna constante porque ela não sofre nenhuma ação da água, tá? Então, nesse caso aqui dessa imagem, nós não vemos uma movimentação da água nem a favor e nem contra. Então, nesse caso aqui, nós só temos uma certeza, que o barco vai trabalhar apenas com o movimento dele. Então, ele não tem uma composição de movimentos. Nesse caso, só tem o movimento do barco. Composição de movimento é quando nós conseguimos relacionar mais do que um movimento ao mesmo tempo, que é esse caso aqui. Eu vou voltar, tá? Preciso ir mostrar para vocês aqui em relação ao vídeo, tá? Esse vídeo para nós vocês conseguem visualizar bem o movimento da água e que ela está sendo gerada. Então, esse barco ele está indo na mesma direção, tá? da água, da projeção da água. Nessa situação, o movimento que o barco tem com o movimento da água em si, tá? Deixa eu parar aqui. O movimento do barco com o movimento da água, ele é único. Então, os dois estão indo para o mesmo lado. Então, nesse caso, quando o movimento da água e o movimento do barco estão na mesma posição, a gente soma as duas velocidades. Então, se nós pegarmos um exemplo, a água tem uma velocidade constante, vamos dizer aqui em um rio grande, né? Uma grande extensão, ela tem uma velocidade, por exemplo, de 3 metros por segundo. E o barco está com uma velocidade lá de 5 metros por segundo, a resultante, nesse caso, vai ser a soma das duas velocidades. O 3 da água mais o 5 do barco. Então, nós vamos ter uma velocidade de 8 metros por segundo, que vai ser o que nós vamos trabalhar para descobrir tempo, para descobrir deslocamento. Nós vamos voltar com todas aquelas unidades de medidas e as fórmulas vista no início da apostila 1, tá? Então, a gente vai estar utilizando aqui o conceito de velocidade, tempo, distância, tá? Esse deslocamento que a gente vai sofrer e tudo mais, tá ok? Se o barco fizesse esse movimento, né? Que nesse caso aqui, ele tá mostrando para nós que o barco está indo contra a correnteza. Se a correnteza tá, vamos pegar a mesma velocidade de lá antes, a correnteza está em 3 metros por segundo e o barco está com uma velocidade de 5 metros por segundo, nesse caso aqui, nós vamos fazer subtração. Então, nós vamos tirar do 5, vamos tirar 3. A velocidade resultante do barco nesse momento é de 2 metros por segundo. Então, nós já conseguimos entender que teve uma composição de movimento com relação ao estudo de como se comporta a velocidade do barco e como que se comporta a velocidade da água. Tá ok? Vamos voltar lá para nós. Já veio a imagenzinha, tá? E com relação à escada rolante, como que se comporta? Qual que é o movimento? Acredito que todo mundo, penso eu, que já tenha esse desenvolvimento da escada rolante, né? Já tenha ou propriamente ido em uma, andado em uma, ou visto uma pessoalmente, ou visto por imagem, por como ela se comporta. A escada rolante é um dispositivo feito para agilizar e auxiliar o pedestre, né, no seu movimento, seja ele adequado, né, ele precisa ser um movimento adequado e de fácil entendimento. Então, como que se comporta esse movimento? Então, vamos ver aqui um pouquinho. Aqui nós temos uma escada rolante, tá? Então, olha o movimento dela. Percebam que a pessoa
Vou botar só um pouquinho, porque eu só quero só um pouquinho dela aqui para vocês, tá? Percebam que a escada rolante está indo num movimento, né? E a pessoa em si, ela começa a desenvolver. Ó, nós temos duas pessoas. A senhora aqui atrás está paradinha, então o movimento dela é o mesmo movimento que a escada rolante está fazendo. Então, nesse caso, ela adquire a velocidade da escada rolante, mas esse senhor, ele começa a fazer uma caminhada, ó. Então, ele começa a ir mais rápido do que a escada rolante está oferecendo a velocidade. Então, a escada rolante tem a velocidade da escada rolante e, nesse caso, tem a velocidade dele também. Então, nós estamos com dois movimentos. O movimento da escada e o movimento do senhor. A partir do momento que eu estou com o movimento da escada e o movimento da pessoa em si também, que no caso nosso é o senhor, eles vão somar as duas velocidades. Então, ele vai descer mais rápido do que a senhora que está apenas com a velocidade da escada. Entendido? Outro caso da escada rolante é o trabalho das pessoas. Observe que a escada está fazendo o movimento de descida e essas duas mulheres aqui estão subindo ela. Agora, se nós pararmos e perceber, esse movimento delas de subida está anulando o movimento de descida. Então, elas estão fazendo isso aqui, ó. Saiu do lugar? Não, elas não estão fazendo aqui, ó. Não está subindo. Por quê? Porque a velocidade delas está na mesma condição da velocidade da escada. Então, nesse caso, nós vamos subtrair a velocidade da escada com a velocidade da pessoa. Então, aqui vai anular, elas vão ficar permanentes. A partir do momento que elas começam a andar mais rápido, a velocidade delas for empregada maior que a escada rolante, ela vai conseguir subir sim, mesmo que seja pouquinho, mas ela vai conseguir subir sim. Porém, nós vamos subtrair as duas velocidades, tá? Então, esse é o trabalho da escada rolante em si. Tá ok? Olha, eles estão desenvolvendo, ó, cansaram, começaram a descer. Certo? Ok? Olha só, elas não perceberam que elas estão fazendo um movimento contrário ainda não. Né? E tem alguém aqui de sacanagem filmando a pessoa aí para ver o que virar memes e brincadeira, né? Que elas desistem e vão para a escada certinha depois. Ok? Então, esses são os nossos dois princípios básicos de composição de movimento que a gente tem para estar observando, que seria do barco. Então, eu preciso analisar se ele está sendo colocado em partilha, né, de movimento com a água ou é só a velocidade dele. Se estiver a favor da correnteza, as velocidades somam. Se estiver contra a correnteza, as velocidades subtraem. Na escada rolante acontece a mesma coisa. Se a pessoa está descendo a escada a favor do movimento, é somado, ou se ela está subindo a favor do movimento, é somado. Mas se ela estiver descendo e a escada subindo, as velocidades serão subtraídas. Tudo bem? E Galileu Galilei, então, estabeleceu um princípio. Ele fez essas observações e ele estabeleceu o seguinte princípio. Ele diz para nós assim que todo movimento complexo pode ser decomposto em vários movimentos mais simples sempre que possível. Nós conseguimos decompor o nosso movimento. Nós olhamos o barco descendo ou subindo a correnteza e nós conseguimos fazer essa observação. Quem que observou, quem que consegue dizer, agora a velocidade da água está essa e a velocidade do barco é essa, então eu vou subtrair? Não, gente, isso é algo natural. Provavelmente tem um observador lá na margem que a gente vai estabelecer essa relação. Velocidade do barco com relação à água, velocidade do barco com relação à margem. Por quê? Porque provavelmente tem sempre um observador dentro dos problemas, tá? Então, esse observador, quem fez o papel foi Galileu Galilei. Ele era o observador da vez. Então, quando o barco estava a favor da correnteza, então os dois estavam, ó, aqui a minha correnteza e aqui o meu barco. Os dois estão a favor, a velocidade do barco é maior
é uma sensação que nós temos, tá? Quem está como observador vai ter essa sensação. Se a correnteza, está nessa direção, e o nosso barco está nessa direção, vai haver um movimento que vai travar o barco aqui, ó. Ele vai segurar o barco. Então, a pessoa que está lá fora vai observar esse barco mais devagarinho, vai imaginar que ele esteja mais lento. Ele vai estar no movimento do velocímetro dele lá, marcando normal a velocidade. Porém, o observador lá fora vai ter essa impressão, tá ok? E para concluir, então, tá? Tinha mais alguma frase aí no meio, mas eu tirei para não ficar repetitivo, tá? O movimento complexo nada mais é do que a superposição de vários movimentos mais simples. Então, qual é o movimento do barco? Qual é o movimento da escala? Isso depende da composição de pequenos movimentos. Então, Galileu Galilei observou e comprovou que não é difícil, nós precisamos observar alguns itens. Certinho? Eu tenho aqui uns desenhos para vocês, para a gente estar analisando, tá? Alguns vai vir nessa posição para vocês. Observe que eu tenho aqui o movimento do barco, a velocidade vetorial, porque nós estamos indicando direção. Lembra que tem o módulo direção e sentido, então nós falamos em vetor, né? Então, a velocidade vetorial da correnteza e aqui a velocidade vetorial do barco. Aqui nós teríamos eu não vou conseguir fazer não, tá? Eu queria escrever, mas não vou conseguir fazer as observações aqui agora. Nós teríamos uma resultante, nesse caso, da velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, tá ok? Então, aqui nós poderíamos estar trabalhando com a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. No desenho de cima está mostrando o barco numa direção, né? Numa direção e a correnteza em outra direção. Nessa situação do barco estar para um lado e a correnteza estar para o outro, é como se fosse um cabo de guerra, né? As forças vão ser subtraídas. Então, quem tiver um módulo de maior intensidade vai ser a direção para onde vai estar sendo desenvolvido esse movimento. Como assim, prof? Então, se o barco tiver uma velocidade menor do que a velocidade da correnteza, ele vai conseguir subir a correnteza? Não vai, ele vai descer a correnteza com mais lentidão, mas ele vai descer a correnteza, tá ok? Aqui nós vamos dar início ao nosso trajeto, tá? Que nem sempre o nosso barco vai estar ao meio do rio e desenvolvendo uma direção única, tá? Nesse caso aqui, o nosso barco ele vai desenvolver, se não tiver correnteza, ó, o nosso desenho não está falando, aqui é só água, não está dizendo que tem correnteza, o barco vai atravessar o rio na mesma intensidade na intensidade que ele quiser, tá? Então, assim, dependendo da velocidade e da distância percorrida, é o tempo que ele vai ter para desenvolver. Se nós tivermos um movimento de correnteza junto, que é esse exemplo aqui, com a correnteza, ó, nós estamos tendo uma correnteza, então nós vamos observar qual vai ser o movimento do barco também, tá ok? Se o barco sofrer a ação da correnteza, ele não vai conseguir ir perpendicular até o B, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, lá em direção ao C, porque a correnteza vai agir nele, tá ok? É isso aí, depois a gente vai para outra parte, beleza? Vamos ver lá na apostila, então, algumas coisas diferentes que nós precisamos. Ó, aqui na apostila tá todo o desenho, toda a situação que eu mostrei para vocês ali, tá? Que fala de Galileu Galilei, então a gente conversou lá, falamos sobre o princípio resultante da composição de pequenos movimentos, né? Resulta nele. E aí eu pedi para vocês sobre o barco, porque eu queria que vocês já dessem uma olhada no material. Que bom aquele que fez, né? Quem não fez, então presta bem atenção na explicação. E aqui está dizendo o nosso movimento do barco rio acima e o barco rio abaixo. Nós vamos ter que compreender essas pequenas letrinhas aqui, ó. Velocidade do barco em relação à água, tá? BA é barco em relação à água.
BM, barco em relação à margem, ok? A da água, ou C de correnteza, tá? Pode ser usado o C também de correnteza, tanto faz, tá? Da água ou da correnteza. Então, aqui está mostrando para nós um movimento em que o barco ele está tendo uma ação no mesmo sentido e direção da correnteza. Então, nesse caso, quando o barco está então no mesmo sentido e mesma direção da correnteza, nós somamos as duas velocidades. Então, observem que pelo desenho já conseguimos visualizar, ó, velocidade do barco em relação à água e aqui na sequência a velocidade da água. Nessa projeção nós temos uma resultante, tá? Então nós temos uma velocidade vetorial resultante de BM, quer dizer, a velocidade que quem está lá na margem vai conseguir ver isso, tá ok? Tudo que falar em margem, lembra que eu falei para vocês, é em relação a um observador que está fora do rio, tá? Tá olhando de fora. Então, se ele tá, olha aqui, na mesma direção e sentido, basta apenas você somar as duas velocidades. O intervalo de tempo segue a mesma coisa. Lembra lá que nós tínhamos a fórmula da velocidade. Velocidade igual a velocidade inicial. Desculpa. Vamos pela do tempo primeiro, depois a gente vai para a da velocidade. Espaço igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Tá? Então, é o deslocamento sofrido igual a velocidade vezes o tempo. Porque o deslocamento inicial vai ser nulo. Tá? Então, ele vai considerar o deslocamento inicial aqui nulo. Então, nesse caso, nós só vamos estar trabalhando para descobrir tempo ou deslocamento de uma margem para outra. Nós vamos estar trabalhando apenas com o deslocamento final. O inicial vai ser nulo, tá bom? Vai ser zero para nós aí. Esse segundo desenho mostra para nós, então, a velocidade do barco em relação à água, né? Nós vamos pegar essa velocidade do barco em relação à água e diminuir a velocidade da água ou a velocidade da correnteza. Então, nós vamos ter uma resultante que é a velocidade do barco em relação à margem. Então, aqui está a nossa resultante, ó. O barco está indo rio acima, a correnteza, sentido dela é rio abaixo, né? E a resultante vai ser quem tiver a direção maior, tiver o módulo maior. Então, quem tiver o módulo maior vai dar a direção do movimento do barco, tá? Se a velocidade do barco foi maior que a correnteza, o barco continua seguindo o seu curso. Mais lento para quem está lá fora na margem, mas ele continua seguindo. Se ele for menor, vai fazer o trabalho da correnteza. Então, vai seguir a correnteza, tá? Então, nesse caso, a gente subtrai as velocidades. Segue a mesma relação das unidades e medidas, tá? Do sistema internacional. Então, cuidem que nós falamos em velocidade padrão metros por segundo, nosso tempo segundo e nossa distância em metros. Então, se você estiver em outra unidade de medida, sempre fazer as transformações para o sistema internacional, tá ok? Na sequência aqui vocês têm um exercício resolvido, tá? Ele fala que tem um barco com uma velocidade de 5 km por hora, tá ok? Ele está andando rio abaixo e depois ele volta ao ponto de partida. Então, ele gasta para remar 3 km, tá? Então, assim, ele tem... ele percorre 3 km e ele quer saber o tempo, ok? A correnteza está com uma velocidade de 1 km por hora. Observe, falou ali no sistema internacional, porém aqui nós estamos em quilômetro em quilômetro. O tempo nós vamos encontrar em horas. Se o problema pedir para você em metros em segundos ou coisa assim, muda, senão não, tá? É só quando tá... Falei do sistema internacional, é só quando as grandezas estão dispersas uma da outra, tá bom? Então, olha só, nesse caso aí, para mim calcular, então, a descida do barco. Então, ele está rio abaixo. O que acontece quando está rio abaixo? Eu pego a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, a velocidade da água, ok? Então, para encontrar a nossa velocidade, voltamos lá no começo. Variação de espaço dividido pela variação de tempo. Aqui nós estamos na descida. Então, para descer, essa nossa velocidade aqui, ela vai ser dada de quem? Velocidade do barco em relação à água e a velocidade da água. 5 mais 1, 6, tá?
E aqui nós temos o deslocamento, que ele vai sofrer ali 3 km, dividido pelo tempo. O tempo vai passar multiplicando o 6, que é a soma desses dois, e depois, consequentemente, o 6 vai passar dividindo o 3, tá? Por isso que nós ficamos com 3 sextos. 3 sextos é a mesma coisa que meia hora, então meia hora em fração 1/2 ou em decimal 0,5. Então, para descer, o barco vai demorar meia hora para fazer 3 km com a velocidade que ele está, ok? A correnteza, a velocidade é 1 km por hora, também não está muito alta a velocidade dela, não. Agora, para subir, imagina, o barco está a 5 km por hora e a correnteza, né, está a 1 km por hora. Está fazendo esse trabalho aqui, ó. Se ele está fazendo o trabalho contrário, o barco está indo numa posição e a correnteza está na outra, porque ele não estão os dois descendo, né? Ó, antes estavam os dois assim, barco e correnteza. Agora o barco sobe, vou fazer com a mão contrária. O barco sobe e a correnteza continua descendo aqui, tá? Então, nós vamos subtrair os valores. Nós vamos pegar o 5 menos 1, 4. Só vamos inverter a posição anterior ali. Então, para subir, ele vai demorar 0,75,75 horas. Então, é 3 quartos de hora. 3 quartos de hora, 1 quarto é 15. 3 quartos de hora seria o quê? 45 minutos, tá? Então, aqui ele vai demorar 30 minutos, aqui ele vai demorar 45 minutos. Ou seja, somando os dois, 1,25 horas, tá ok? Então, ó, 30 mais 45, 1 hora e 15, né? Se eu não estou enganado, 1 hora e 15, tá ok? Prof, mas aqui tá 25. Lembra que a nossa hora é 60, então nós não podemos contar com quem está depois da vírgula, sendo o trabalho de minutos, beleza? Eu vou pedir para vocês estarem fazendo esses exercícios 2 e 3, é o que tem na sequência, tá? E aqui nós vamos para o barco atravessando o rio. Mas isso fica então para nós para a próxima aula lá na quarta-feira, certinho? Beijos, beijos, beijos e até a próxima aula.